Fala, Render People! Hoje o assunto é porrada. Hoje o assunto é como vender. Eu sinto que é uma grande dificuldade aí que uma galera tem. Eu tive durante muito tempo essa dificuldade até entender alguns dos princípios que me levaram a vender mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. Vamos ao que interessa. Saber vender tem a ver com a capacidade de fechamento, tá? Vender tem algumas etapas, né? Existe um processo de venda. Fazer essa aproximação do cliente, da relação que você precisa criar com o seu cliente antes de pedi-lo em casamento, né? Antes de fazer a proposta oficial, você precisa ter esse relacionamento de confiança com o seu cliente, ou com o seu possível cliente, ou com o seu prospecto de cliente, né? E o que importa eu falar isso? O que importa é porque eu só quero nichar ainda mais a nossa conversa. Eu quero falar sobre o assunto de fechamento, tá? Fechamento é quando você conclui a venda, quando o seu cliente assina o contrato e lhe paga. Quando paga, eu considero ainda mais fechado, né? Porque assinar o contrato, às vezes o cara ainda pode dar para trás, mas pagando fica mais difícil, fica mais certo de que realmente o serviço está contratado, né, gente? Vamos lá. Agora a gente pode falar desse negócio sobre fechamento, tá? De vender de fato, de quando você tá na frente do cliente, frente a frente, tete a tete, seja ao vivo ou agora em tempos de pandemia ou por distância às vezes. A gente também atende aqui no Oficina 3D muitos clientes de fora da região, gente que a gente não consegue pegar o carro e tá lá rapidinho. Então gente de São Paulo, gente do Nordeste, gente de outros estados. Então às vezes a gente faz isso por call, pode ser um call videochamada ou mesmo por telefone. E daí eu considero que ainda assim você vai estar frente a frente com o seu cliente nessa negociação, tá? E eu queria falar uma parada pra vocês. Existem 4 maneiras que eu listei aqui como as que eu considero as 4 principais de falhar na hora da venda. Às vezes você acha que tá tudo certo e não vende. Ou nem acredita que tá tudo certo, mas acha que vai lá e vai fazer milagre e não vende. Já aconteceu isso contigo? Pensando o seguinte: tá tudo certo, eu só vou lá fechar um negócio e de repente não fecha? Geralmente, quando você já tem o negócio quase fechado, geralmente fecha, tá? Mas geralmente quando você depende daquela última conversa para realmente fechar, eu vou te dizer 4 coisas que geralmente as pessoas falham, as pessoas na hora de vender, tá, gente? Vamos lá, as 4 principais maneiras de falhar na hora de vender, tá? Eu vou falar agora o número 1 e talvez você vai estranhar. Uma das principais maneiras de falhar na hora de vender é falar. Anota isso. Falar. Cara, só cala a boca e escuta o teu cliente. Eu sei que parece contra tudo aquilo que você já ouviu, talvez, né? Falar sobre vendedor. Porque todo mundo pensa, pô, um bom vendedor, ele tem lábia, ele sabe falar bastante. Ele é um cara que fala pelos cotovelos. Mentira. Mentira. Mentira, mentira. Um bom vendedor é aquele que escuta. Eu não falei que você precisa criar uma conexão com o seu cliente? Para que conexão melhor do que escutar o seu cliente? Quem aqui não gosta de alguém que nos dê atenção? O vendedor fala. Sabe falar muito bem, mas ele fala pouco. Então para de falar, cala a boca e só escuta, tá? Sabe aquele teu amigo que você acabou de terminar com a namorada e daí você quer desabafar, chama um amigo pro bar? Pensa nisso. Tu acabou de levar um pé na bunda. Eu ia falar um chifre, mas pode ser só um pé na bunda. E pô, daí tu vai pegar e vai chamar o teu amigo e dizer: cara, eu preciso tomar uma gelada, tô aqui, não sei o que fazer, velho, vamos tomar uma gelada. E daí tem um amigo teu que vai tomar uma gelada contigo. Ou uma amiga, a menina levou um pé e a menina chama uma amiga pra ir tomar uma cerveja. E daí quando chega lá, pô, tu quer desabafar, né? Cara, e esse teu amigo ou amiga não para de falar das coisas que tá acontecendo lá no trabalho dela, que é legal pra caramba. Não para de falar das coisas que deu errado na vida amorosa dela ou dele. Começa a falar de tudo que aconteceu com ela e não te escuta um momento, não te deixa sofrer em paz. Isso é um vendedor chato. O cara tá lá, teu cliente, empolgadíssimo para falar sobre o mais novo projeto que ele tem para lançar, ou sobre o mais novo projeto que ele elaborou.
e o quanto aquilo vai modificar a cidade, o quanto aquilo vai afetar as pessoas, o quanto ele tá orgulhoso de ter conseguido aquilo, o do quanto foi difícil conseguir a documentação, de quanto vai ser investido. Ele tá doido pra te contar aquilo e tu fica falando de todos os empreendimentos que tu já fez. Cara, não tem coisa mais chata do que isso. E é isso que o teu cliente pensa também, tá? Outra coisa, não tem quando tu estás, sei lá, em casa de boa e te ligam e tu cai na besteira de atender o telefone e é alguém querendo te vender alguma coisa? E tu fala, não, obrigado, eu não tenho interesse. E a pessoa fica... Mas é porque tem mais 15 mega, é porque vou te dar R$ 1 de desconto e esse R$ 1 vai te dar mais 15 mega. E não sei o que lá, e daí... Se você fizer isso, você vai ganhar um modem e, não sei, e mais 15 mega. E enfia esses 15 mega no... né? Tipo, é chato pra caramba. Então, esse é um problema, tá? Eu já vou falar mais sobre isso depois. Eu vou falar o seguinte, a segunda falha que geralmente se tem na frente de um cliente é ser repetitivo. Falar 10 vezes a mesma coisa. Isso só mostra falta de domínio sobre o assunto, falta de argumento do seu produto e falta de respeito com o teu cliente. Porque parece que ele é um imbecil que não entendeu da primeira vez. E daí o cara fica repetindo, tá? Sabe, igual tem uma discussão, tu tá discutindo com alguém e tu gosta de, como uma pessoa inteligente, usar a lógica e o raciocínio como argumentos, e a outra pessoa só fica repetindo a mesma coisa que não tem lógica, só falta dizer, e tu é feio. só falta dizer isso. É exatamente como eu me sinto quando às vezes alguém quer me convencer de alguma coisa e fica repetindo a mesma coisa. Tu não me convenceu, não é que eu sou surdo, é que tu não me convenceu. E eu já vi muita gente tentar vender repetidamente, repetindo a mesma coisa, como se o cara fosse um imbecil. Terceira coisa, argumento sem fundamento pro cliente. Agora presta atenção. Às vezes você elaborou milhares de argumentos que pra você são valorosos, ele tem valor, né? Ele realmente tem peso. Pra você, você entende aquilo como bons argumentos. Mas você não se colocou no lugar do cliente. E daí você começa a argumentar como, por exemplo, o seguinte. Você tá argumentando no seu lugar. Você começa a falar por que você tá cobrando aquilo. Por exemplo... ai, porque o computador é caro. Ai, porque eu viro noites trabalhando, então eu tenho que cobrar. Ai, não, é porque o aluguel aumentou agora, não sei o quê. Ai, porque eu tenho que pagar o funcionário. Ah, porque eu tenho que investir em não sei o quê. Nada disso que eu falei agora faz sentido pro cliente. Nada disso é argumento para ele te pagar mais ou menos, ou argumento. Isso não é argumento de venda. Agora, você basear os seus argumentos em resultado para ele, em credibilidade, na confiança que ele pode ter em você, na velocidade que você vai poder fazer, no profissionalismo que você tem, no quanto que você faz pode agregar valor a ele, o quanto de repente numa negociação você pode dar um bônus para ele, interessa a ele, um presente para ele, ele vai gostar, uma forma diferenciada de parcelar melhor aquilo, tá? Então tudo isso são argumentos válidos para o cliente. Quando você usa argumentos que fazem todo sentido para o seu cliente, ele começa a ver vantagem naquilo, porque na verdade você está falando coisas que lhe interessam, tá? Então um argumento sem fundamento para o cliente é uma terceira falha gravíssima que acontece. E geralmente isso acontece quando você falha no quarto item. Qual é o quarto item? É a falta do domínio sobre o assunto do cliente, sobre o que se trata, o que você veio fazer aqui na vida, no mundo e atendendo aquele cliente, tá? Por exemplo, não entender do mercado do cliente. Não pensa que todo cliente é igual, você tem que saber especificamente sobre aquele cliente. Não entender, outra coisa que acontece muito, gente, não entender do cliente do cliente. Mas como entender do cliente do cliente? A gente está falando de lançamento imobiliário, não tá? Você vai falar com uma construtora de altíssimo padrão. O cliente do cliente que vende apartamentos de altíssimo padrão tem um determinado tipo de jeito de ver as coisas. Dá valor a determinadas coisas no projeto. Enquanto, se você vai atender uma construtora que entrega Minha Casa Minha Vida, o cliente da construtora que entrega Minha Casa Minha Vida tem outros tipos de preocupação. Ou dá valor a outras coisas totalmente diferentes do cliente que faz alto padrão. Então, não entender do cliente do seu cliente pode ser uma grande furada, porque daí você demonstra que não está entendendo o que você está fazendo ali, tirando toda a credibilidade
e não fazendo o fechamento, tá? Outro problema é não entender o alvo do cliente. Nem sempre um cliente está interessado na mesma coisa que o outro está. Então, às vezes um só quer realmente vender aquele empreendimento, mas às vezes um outro ele quer para fazer uma aprovação perante um conselho da cidade. Às vezes ele quer a 3D, aquelas imagens, só para o seu próprio ego, porque já está tudo vendido. Às vezes ele quer aquele 3D para convencer um board de investidores. Vê? Então cada um tem um objetivo diferente. Eu já me deparei com todos esses tipos de alvos, eu vou chamar assim. Uma vez que você entende qual é o objetivo, o alvo que o seu cliente tem, você começa a ser muito mais assertivo na hora da venda. E como é que você consegue ter domínio sobre o assunto? Se tudo é tão amplo, você não tem a obrigação de saber sobre tudo. Como é que você vai saber sobre o cliente do seu cliente? Vai saber sobre o alvo do seu cliente? Como é que você vai saber tudo isso? Vai saber escutando o seu cliente. Saber escutar, você vai aprender dele. Você vai perceber o que ele quer e entrega exatamente aquilo para ele. Eu sei que parece um exercício até óbvio demais, mas ele nem sempre é feito. De você fazer as perguntas certas pro teu cliente e ouvir. A coisa que o cliente mais gosta é de falar sobre o projeto dele, é falar sobre o que ele quer conquistar, sobre o que ele quer aquilo. E se ele por um acaso não te falou isso, veja se você deu liberdade, tempo e espaço para ele fazer isso. Às vezes não. Às vezes você ficou tão focado em tentar vender que não deu brecha nem para o cliente falar o que ele queria. Já aconteceu comigo, de pessoas querendo vender para mim. E eu querer pedir uma coisa, de edição de vídeo, acho que era, não lembro o que era. E eu queria para uma coisa. Eu queria para um trabalho pessoal. E a pessoa que veio me oferecer o trabalho de edição de vídeo estava achando que eu queria para fazer um vídeo de um empreendimento aqui do escritório. Mas não era. Era uma coisa completamente diferente. E ele não deixou eu falar para ele o que eu queria. Porque ele ficava mostrando tanta coisa de empreendimento, tanta ideia que ele se preparou para vir falar sobre uma coisa que eu não queria comprar. A gente ficou tanto, sei lá quanto tempo, 40 minutos, quase uma hora, e ele não conseguiu me convencer de que ele era capaz de fazer o que eu precisava. Ele se mostrou ser capaz para fazer um monte de coisas que não me interessavam naquele momento. E talvez você cometa esse erro. Talvez já chega lá mostrando o portfólio, mostra todas as imagens internas que você fez e como você fez aquele material daquela imagem interna e como não sei o que lá, e como colocou a luz artificial e como não sei o que lá. E quando vai ver, o cliente não quer nada daquilo. Ele está precisando de uma imagem de fachada que não tem nada a ver com aquilo que você está tentando convencer a mostrar para ele. Outra coisa, paciência, gente. É uma grande virtude. Ser paciente é uma coisa difícil. Eu vou dizer que eu sou impaciente, eu sou explosivo, eu gosto de fazer as coisas mais na frente do cliente ou para determinados assuntos. Só dá certo se você for paciente. Você tem que deixar o tempo do cliente acontecer. Você não pode ficar forçando a barra. Muita gente perde fechar um negócio porque fica forçando. E aí, vamos fechar? Vamos fechar? E aí, vamos fechar? E aí, já decidiu? E aí, vamos... Uma hora o cara vai dizer, mano, vai pra PQP. No, God, please, no! No! Eu não decidi ainda porque o meu projeto teve uma alteração lá e eu mandei pra prefeitura e só vão devolver daqui 2 semanas. Até lá não tem o que fazer, então não adianta ficar cobrando do cliente, tá? Então respeita ele, não fica parecendo um tarado, sabe? Vá com calma, não vai com tanta sede ao pote. Respeita o cliente, deixa claro. Isso é outra coisa, tá? Você tem que respeitar o seu cliente. Sempre. Deixar claro que ele é importante pro seu negócio, para você. Ele realmente é, porque sem clientes você não teria o seu estúdio, não teria o seu computador, não estaria fazendo o que você faz. Então você tem que de verdade mostrar que ele é importante pro seu negócio. Mas nunca faça ele se enganar e pensar que ele é a última bolacha do pacote. Seja tranquilo, calmo, objetivo. Então é o seguinte, o cliente é muito importante. Os meus clientes são muito importantes. Mas também tudo tem um limite, né? A gente tem que ser o limite de ser viável e ser saudável atender esse cliente. Então, a partir do momento que tu talvez faz ele parecer que é a última bolacha do pacote, ele começa a te exigir coisas que você não vai poder dar. E daí você estraga essa relação e você acaba talvez fazendo uma venda e depois você perdeu o seu cliente para sempre. Na live de ontem, um monte de gente perguntou, meu Deus, como é que faz para ter clientes assim de tanto tempo, como longa data, como eu falei que tem um cliente de quase 20 anos. Uma das maneiras é essa. Ele é importante para mim e tudo que tiver ao meu alcance,
Enquanto for saudável para o meu negócio, eu vou fazer. A partir do momento que não é saudável, muitas e muitas vezes eu já disse não. Então isso é muito importante, você dizer não para o cliente. Quando isso vai estragar o teu negócio, quando isso for ruim para a saúde do seu negócio, sua saúde financeira, quando ele pede muito desconto, ou para sua saúde física, quando ele pede para você virar muitas noites. Você tem que saber onde é que é esse limite, tá? Então não deixa ele ser a última bolacha do pacote não, tá? Outra coisa, humor é muito bom para criar conexão. Quem aqui não gosta de gente bem-humorada, de gente que leva as coisas na leveza, que faz piada, que é extrovertido? É sempre legal. O humor é uma ótima maneira de você levar para os seus negócios e aumentar, inclusive, as suas vendas. Só que eu vou te dizer uma coisa, o humor tem limite. Você tem que cuidar para não ser folgado, por exemplo. A gente tem que ser solícito, se colocar à disposição. A gente pode ter intimidade? Pode, de verdade deve. Que tipo de intimidade? É legal, às vezes você segue o seu cliente, pô, você comenta no stories dele, quando encontrar ele de novo diz, pô, eu vi que tu foi viajar pra tal lugar, pô, que massa, eu sempre quis pra tal lugar, nunca fui, ou já tive lá, pô, vou te indicar aqui um lugar pra tu ir. É legal ter esse tipo de intimidade. Tem clientes que a gente se torna mais do que isso e se torna realmente amigos, mas não é regra geral. Então a intimidade não dá pra ultrapassar um limite. Isso pode destruir o seu negócio, pode afastar o seu cliente. Às vezes ele era um ótimo cliente, enquanto você não era íntimo dele. A partir do momento que você passou determinada linha, ele começa a achar ruim já ter que te atender, ele já começa a achar ruim a ter que te pedir coisa, ou quando você fica folgado, você começa a pedir coisa pra ele e daí ele acha ruim. Então, para não ter que passar por situações constrangedoras, ele prefere nunca mais te contratar. Então, cuidado, tá? É isso aí, tudo tem limites. No fim, gente, a venda, ela é só uma pequena parte de todo o processo, tá? Que na verdade depende de tudo que você fez até a hora de sentar na frente dele e apresentar o orçamento. Geralmente, essas 4 falhas que eu falei podem ser a cartada de fechar ou não fechar quando tu estiver ali na frente do cliente. Mas de verdade, o que importa é tudo que você faz antes. É a reputação que você, enquanto profissional, construiu antes. É o portfólio que você construiu antes. É a credibilidade que você construiu antes. É a indicação que veio antes de algum outro cliente. É o jeito que você tratou ele desde quando ele te mandou o primeiro e-mail, desde que ele mandou a primeira mensagem. É a atenção que tu deu para ele quando ele te mandou um direct. Isso de verdade é o que importa. O fechamento é só um fechamento. Só que era importante falar isso aqui pra você hoje, pra você não fazer tudo lindo e maravilhoso e cagar na picada. Né? Você não pode botar tudo a perder por causa de um erro bobo, que às vezes talvez você não saiba. Às vezes você acha que quanto mais você fala, melhor. Quanto mais intimidade tem com o cliente, melhor. Tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu já me preocupei bastante com roupa de reunião na minha vida. E daí, talvez por querer impressionar, eu botava uma camisa, às vezes botava um sapato, ia visitar um cliente importante, botava um blazer, e tá tudo certo, tá? Eu acho que a gente tem que se vestir realmente apresentável, mas não necessariamente você tem que ser corretinho. Mais ou menos! De verdade, mano, se eu for contratar uma agência pra fazer a minha marca e mudar as cores e fazer a parada, de verdade, se me chegar um cara aqui de terno e gravata, eu não sei se eu contrato. Agora, chegar um maluco tatuado, cabelo pra cima, pô, esse cara aí deve ter umas ideias boas. Meio doido, deve ser umas coisas legais aí. É mesmo? Então, de verdade, isso não influencia nada. Nada, nada. Do mesmo jeito que eu tô aqui, é o mesmo jeito que as pessoas vão me ver quando eu vou almoçar lá fora, e é o mesmo jeito que eu vou visitar o cliente. Só cheiroso, claro, né? De verdade, cara, tem que ser você. Quanto mais você for, melhor. A menos que você seja muito esquisito. Daí tu vai com calma. Não pode assustar também, né? Mas cara, mano, usa uma camiseta, velho. Uma camiseta preta, qualquer um pode comprar. Tá tudo certo. Ninguém vai deixar de fechar com você ou vai fechar mais porque tá de camiseta e de All-Star. Tá tudo certo. Os maiores projetos que eu já fechei na minha vida foram de All-Star, de calça preta, de camiseta preta e calça jeans. Que tava até sem botão em cima. Eu tenho que usar um cinto pra não cair porque eu não acho mais o botão. Real, velho. Real. Não é falta de
grana pra comprar, é que eu adoro a minha calça rasgadinha. Belezura? Eu me despeço de vocês aqui, agradeço.